Beleza, turma? Bom dia de novo. Acho que meu áudio tá chegando bem, né? Esqueci de perguntar. Tá sim. Não, beleza. Vamos dar sequência aqui no que a gente está fazendo. Então, vamos falar até agora. A gente estava fazendo falando do básico aqui, dos conceitos mais básicos aqui que a gente vai usar na ideia, para construir essa ideia de eletrônica, tá? Que eram Opa, tá grossa aqui a caneta. A ideia de dispositivos. E aí, falei de 4 categorias de dispositivos, que são dispositivos que vocês já conhecem, tá? O resistor, o capacitor, o indutor, as fontes de tensão e de corrente, controlada ou independente. Eu vou usar o mesmo símbolo sempre para todas elas, tá? Lá em circuito vocês faziam as fontes controladas, alguma coisa assim, né? Umas fontes quadradinhas, assim, tá? Eu vou usar sempre eu vou usar sempre o mesmo símbolo, tá? Para mim é tudo a mesma coisa, mas eu vou sempre indicar, de alguma forma, o valor da fonte ali, aí você sempre consegue saber, não, olha só, essa fonte aqui depende de uma outra coisa no meu circuito, eu sei que é controlada, tá? 2, a ideia de o que acontece quando a gente realiza conexão entre esses caras aí, tá? E aí tem 2 ideias básicas aqui, lei de Kirchhoff das tensões, lei de Kirchhoff das correntes. Na primeira, a soma das tensões num caminho fechado tem que dar 0. Qualquer caminho fechado no circuito, desde que você não repita os nós que você está passando. A segunda, lei de Kirchhoff das correntes, vai falar para a gente que a soma das correntes está chegando, a soma das correntes num nó, qualquer nó do circuito, vai dar 0, tá? Deixa eu marcar uma outra, comentar aqui uma outra, uma questão de notação, tá? Que eu vou usar bastante mesmo. Lá em circuitos ainda, vocês estudaram a ideia de 2 técnicas de resolução de circuitos, tá? Essa lei de Kirchhoff das tensões, ela dá origem para a gente que a gente chama de método de malhas, né? Técnica das malhas e tal. Ou análise de malhas, uma coisa assim, tá? A gente vai usar muito pouco esse negócio de análise de malhas aqui. Mais quando for mais simples calcular malha do que análise nodal. Por um motivo muito simples, tá? Os simuladores de circuito, eles não fazem análise de malha, porque é razoavelmente difícil de explicar para o computador, de uma maneira sistemática, quais são as malhas que ele tem que usar para fazer a análise do circuito, tá? É bem mais complicado do que a outro tipo de análise aqui, que é a análise, vocês viram lá, a análise nodal, tá? A análise nodal é baseada na ideia de você escreve a equação de todos os nós, faz lei de Kirchhoff em todos os nós do circuito, você vai ter um monte de equações que tem esse formato aqui, ó, soma de corrente I, chama de J, igual a 0, tá? Você vai ter um monte, várias equações, uma para cada nó, uma equação desse formato assim, I1 mais IR1 e mais não sei o que, IR2 mais IC1 mais não sei o que, igual a 0. Vai ter um monte dessas. Segundo passo, você substitui cada uma dessas correntes aí, tá? Pela equação do dispositivo. Lembra que o dispositivo a gente está, na maioria do tempo, tentando escrever I é igual a uma função da tensão em cima do dispositivo, tá? I é igual a uma função da tensão que o dispositivo está percebendo. Aí você substitui esse I lá cada um dos IJs ali na equação que você obteve lá, nas equações nodais, que a gente chama, tá? Substitui ainda, tá? Faz depois uma outra substituição. E aí isso aqui é fazer as tensões aqui no meio do caminho, tá? Mas é um detalhe técnico. O que você vai fazer é reescrever esse V aqui em termos das tensões nodais, porque lembra, esse V é essa tensão que está aqui, tá? E aí o que normalmente a gente faz é dar um nome para esse nó aqui,
Você vai ter um potencial V1, dá um nome para esse nó aqui, que é um potencial V2, e aí você vai reescrever esse V em termos das tensões nodais, os potenciais dos nós, tá? No caso ali, V1 menos V2, do jeito que está ali. E aí você vai ter um monte de equações aqui, no formato parecido com alguma coisa na seguinte linha, tá? Tipo, somatório de, vou chamar de K, VK, dividido por... Vou entender que só tem resistores, tá? Para o meu exemplo aqui. Aliás, mas eu não preciso disso, não. Vou chamar de alfa K, VK. Vai ter um monte de equações que é alguma coisa vezes V1. Então, por exemplo, V1 dividido por R1 mais 10 V2 dividido por R2. Um monte de equações nesse formato. Igual a um monte... Eu vou chamar aqui de soma de IJ, J, que são as correntes que sobraram que você não conseguiu substituir. Então, por exemplo, quando tiver lá a fonte de corrente, você não tem o que fazer, não tem substituição para fazer, tá? Você já conhece a corrente, você não tem como escrever ela em termos da... Não faz sentido muito ficar escrevendo ela em termos da tensão, já é um valor conhecido, você não precisa substituir para... Não é uma variável que você não conhece, tá? Aí tem umas pequenas adaptações, a gente vai... a gente não vai ver isso de maneira muito mais sistemática do que eu estou falando aqui, mas a gente precisa adicionar algumas equações, fazer algumas equações adicionais para as fontes de tensão, tá? Porque as fontes de tensão não consigo escrevê-las em termos de corrente, eu não conheço a corrente delas, tá? E aí, as equações adicionais são as equações da fonte de tensão, tá? Que é vir aqui e falar assim, sei lá, chamar de VF, chamar isso aqui de V3, chamar isso aqui de V4, tá? A gente adiciona a equação dela, a gente vira e fala assim, olha só, tem uma restrição adicional que é VF é igual a V3 menos V4. E adiciona todas essas as equações das fontes de tensão, tá? Das fontes de tensão independentes. E aí a gente resolve o sistema de equações para encontrar as tensões nodais, que são aqueles VK, tá? E a partir das tensões nodais eu conheço os Vs de todos esses dispositivos. E aí eu meio que conheço tudo sobre o circuito, que é conhecendo as tensões, cada dispositivo me permite calcular a corrente em cima dele, tá? Isso aqui é o que a gente chama de análise nodal modificada. E ela é modificada por conta desse passo aqui, tá? Se não tiver fontes de tensão no seu circuito, não vai virar análise nodal padrão, vamos chamar assim, standard. É isso que a gente faz, isso que todos os simuladores de circuito fazem, tá? É mais fácil de programar isso aqui. No final das contas, é mais fácil de implementar essa análise do que a análise de imagens, tá? Então, acaba sendo... A gente não vai falar de implementação aqui, como vai programar um simulador, mas acaba que é meio que isso que a gente vai ficar fazendo aqui o tempo todo, tá? A gente vai seguir a mesma técnica. Em termos de notação, tá? Principalmente quem está vindo de circuito. Vocês vão ver que os diagramas eletrônicos, eles são mais, eu vou chamar de enxutos, para não falar mais confusos, tá? Mas eles não são mais confusos, na verdade. Eles só estão deixando um pouco de informação implícita para não ficar aparecendo tanta coisa no diagrama, tá? Coisas que estão lá implícitas, e aí eu vou estabelecer com vocês aqui uma nomenclatura, tá? Primeira coisa é o seguinte, vou fazer um circuito qualquer aqui, para servir como exemplo. Tá? Primeira coisa é o seguinte, naquela análise nodal ali, que eu acabei de comentar, na hora que a gente fizer a equação nodal de todos os nós do circuito, tá? E aí é que eu vou indicar esses nós no meu desenho. Eu tenho um primeiro nó que eu vou chamar de A, tem um nó aqui que eu vou chamar de B, tem um nó aqui que eu vou chamar de C, tem um nó aqui que eu vou chamar de D. Repare que meu circuito tem 4 nós, tá? Cada nó é essa coisa aqui toda, tá? Isso aqui é um nó, isso aqui é outro nó, o B,
essa coisa aqui toda, ó, toda essa região aqui do fiozinho é um terceiro nó. Toda essa outra região aqui. Toda essa outra região aqui é o quarto nó do circuito. Na hora que a gente levanta as 4 equações aqui, tá? Vocês vão reparar, para qualquer circuito, tá? Vocês vão reparar que você vai ter um sistema que a gente vai chamar de, eu não sei dizer, eu nunca lembro esse nome, não lembro se é super determinado, mas é um sistema que tem mais equações do que variáveis, do que incógnitas, tá? Fica sobrando equações. No caso, sempre fica sobrando uma equação, tá? E aí, para deixar esse sistema determinado, o que a gente faz? A gente vai jogar uma dessas equações fora, tá? Jogar fora uma dessas equações implica escolher, tá? Implica escolher um desses nós aí para ser o nó de referência do circuito, os 0 volts. É daí que vem essa coisa, tá? Do 0 volts, do terra do circuito. Então, a primeira coisa que a gente faz é escolher um desses caras aqui, arbitrariamente, eu posso escolher qualquer um deles, tá? E falar assim, você vai ser o nó de referência do circuito. Esse aqui vai ser, pode ser o A, pode ser o B, pode ser o C, pode ser o D, pode ser qualquer um deles. Você escolhe do jeito que quiser, tá? Obviamente, algumas escolhas são mais, vocês vão ver aqui com o tempo, algumas escolhas elas acabam fazendo um pouco mais sentido pela tradição, tá? do que outros, tá? Mas você pode escolher qualquer um. Eu vou escolher aqui no meu caso aqui o nó D. Eu vou falar assim, esse nó D vai ser 0 volts. Estou arbitrariamente escolhendo isso. E aí aqui em eletrônica eu vou comunicar isso no diagrama da seguinte forma, tá? Em vez de desenhar o circuito meio que fechadinho assim, eu vou usar um princípio que é toda vez que você vê no meu diagrama o mesmo símbolo, quer dizer que essas coisas estão conectadas entre si, tá? Então, a primeira coisa, esse símbolo aqui eu estou usando sempre para o nó de referência, para os 0 volts, tá? Muito cuidado, é como se fosse uma estaca fincadinha no chão, assim, tá? É meio que a minha ideia. Como se fosse um pilarzinho mesmo. Muita atenção, e aí cuidado para não se sabotarem, tá, gente? Eu já vi muito aluno fazendo isso, por isso que eu gasto aqui uns 10 minutos falando sobre isso. Não desenhe esse negócio, não desenhe o nó de referência de lado, virado de cabeça para cima, de cabeça para baixo. Não faça nada disso, tá? Sempre desenhe assim, ponto final, tá? Mas o meu circuito tá vindo coisa aqui, meu nozinho tá virado pro lado de lá e eu botei um treço assim. Cara, não faz isso. Chega, faz uma curvinha, tem aqui esse circuito, faz uma curvinha para baixo e faz isso aqui, tá? Usa sempre o mesmo símbolo. Mesmo símbolo, não fica zoando a parada, tá? Por que isso? Tá? Vocês vão ver que ficar girando aqui vai gerar confusão, tá? Vai gerar confusão. Já, com uma outra notação que eu vou usar aqui. Já, e vocês vão querer usar e aí vai bagunçar a parada toda, tá? Segunda coisa a perceber. A ideia, olha o princípio. Símbolos iguais indica que tem uma conexão entre eles, tá? Então, apesar de estar desenhado aqui, 3 símbolozinhos desconectados, que isso quer dizer que esse nó aqui é todo mundo conectado entre si. É tudo o mesmo nó. Tá? É isso que essa coisa está comunicando. Bem? Isso quer dizer que algumas vezes vocês vão ver esse símbolo aqui e aí eu vou falar assim, vamos fazer Leite-Kirchhoff das correntes no nó de referência. Eu vou falar que essa corrente, mais essa corrente, mais essa corrente igual a 0. Tudo bem? Mas eu não vou ficar desenhando o nozinho aqui para você olhar e falar, tá todo mundo no mesmo nó. Tudo bem? E aí vários alunos às vezes olham para mim e falam, cara, que diabo está acontecendo? Tudo bem? Todo mundo ali está conectado. Terceira coisa que vai acontecer aqui, tá? Fontes de tensão independentes é bastante comum a gente tirar elas do circuito e deixar implícitas também, tá? No diagrama. Isso quer dizer, aí, como é que eu vou desenhar, por exemplo, essa fonte V1? Imagina que eu chamei essa fonte aqui de V1, tá? Como é que eu vou representar ela nos meus diagramas, então? Vou fazer alguma coisa assim,
Vocês vão ver que nesse aspecto eu vou ser razoavelmente consistente na anotação, tá? Eu vou vir aqui, desenhar uma bolinha, eu vou chamar aqui de V1, tá? Toda vez que você vê isso aqui no meu diagrama, toda vez é um exagero, mas assim, a maioria das vezes você vê isso aqui, tá? Tá indicado uma tensão lá, assim, do jeitinho que eu desenho aqui. Quer dizer que tem uma fonte de tensão independente, o valor dela é V1, conectada ali naquele ponto do circuito, tá? Mas, boa parte das vezes, não vai estar desenhado aqui, bem? Ó, repare que o desenho vai ficando um pouco menos poluído, tá? Mas é bom ir explicando essas convenções. Outra coisa que vai acontecer, potencialmente pode gerar um pouquinho de confusão, com esse V1 aqui, com o símbolo aqui que eu vou estar usando para as fontes de tensão, tá? Mas vocês vão ver que pelo contexto, meio que sempre dá para perceber o que está acontecendo. É o seguinte, às vezes eu quero indicar que uma determinada tensão é uma tensão importante, que carrega a informação que eu estou interessado. Por exemplo, a tensão do nó C, tá? Pode ser que seja uma informação importante para mim. Quando acontecer isso, eu vou botar uma bolinha dessa também para indicar onde é que eu estou medindo a coisa, tá? Onde é que eu estou medindo a informação que me interessa. E aí, vocês vão ver alguma coisa tipo isso aqui. E aí, normalmente, eu vou vir aqui e chamar assim, Vout. Tá? Vout. Vocês vão ver que é o nome mais comum que eu vou usar. Vout é a tensão que me interessa. Se tiver mais de uma, Vout 1, Vout 2, Vout 3, esse é o que eu mais vou fazer aqui, tá? Isso quer dizer o quê? Não quer dizer aqui, tá? Que tem uma fonte de tensão controlando aquela tensão ali, em princípio. Mas que é um ponto onde eu estou medindo alguma informação relevante no circuito. Ah, estou interessado em calcular esse Vout, estou interessado em medir lá esse Vout, tá? E medir esse Vout é sempre medir essa diferença potencial entre a referência, isso aqui que é o Vout, a diferença potencial entre o nó de referência e o nó que me interessa, tá? Mas a gente sempre vai se relacionar aqui com as tensões nodais e nem sempre com as tensões mesmo que estão espalhadas lá no meio do circuito, tá? O que mais acho que de resto é isso, tá? Em algum momento que for aparecendo mais convenções aqui, eu vou comentando mais com vocês. Ok, isso é o que a gente fez até agora, tá? Vamos começar a falar de um dispositivo novo aqui, que é o amplificador operacional. Amplificador operacional, tá? O amplificador operacional, eu vou entender, lembrando, tá? Ó, lembra aquela ideia. O dispositivo, para mim, é uma função matemática, tá? Então, se é uma função matemática, a primeira coisa começa daí. Pergunta aí, Renan. Professor, só queria saber se vai comentar do teste passado, ou coisa assim, resolver, corrigir. A gente vai, querendo ou não, resolver uma das questões aqui. A outra, teve uma questão que todo mundo acertou, não vou nem fazer muito comentário, mas teve uma que, mais ou menos, vocês vão ver que aqui no meio da aula eu vou acabar falando sobre ela, porque eu vou usar aquele pedacinho de circuito que tinha lá. Tá ótimo, obrigado. Beleza? Tinha mais alguém com a mão levantada aqui, pessoal? Pergunta aí. Não? Tudo bom? Vamos seguir o barco aqui. Amplificador operacional. O amplificador operacional ele vai ser um dispositivo que tem o seguinte comportamento, tá? Tensão de saída dele vai ser um A0 multiplicada pela tensão de entrada dele. Simples assim, tá? Ele lê a tensão de entrada, lê uma tensão que eu estou chamando de tensão de entrada, multiplica por uma constante, para todos os efeitos aqui pra gente, esse A0 vai ser uma constante, a gente vai mexer nessa constante, mas vai ser uma constante aqui para começar a conversa, e aí ele produz uma tensão de saída. Repare que, tá? Escrito do jeito que está aqui, é uma tensão de saída, uma tensão, eu conheço a tensão na saída do dispositivo, e a tensão depende de uma outra tensão do circuito, tá? Isso aqui é muito parecido com uma fonte de tensão controlada falhando por tensão,
Fonte de tensão controlada por tensão, tá? Muito parecido. Essa é a ideia básica, da fonte de tensão controlada por tensão. Controla uma tensão específica, a tensão de saída. Ela determina uma tensão em algum lugar, esse Vout, a partir de uma tensão em outro lugar no meu circuito. Bem? Esse Vin aqui, a gente vai sempre escrever ele de um jeito, de um outro jeito, tá? A gente vai abrir sempre esse Vin aqui, porque vocês vão ver que vai acabar fazendo mais sentido, tá? Esse Vin aqui, pra gente, vai ser a diferença entre duas tensões, que eu vou chamar de V mais e V menos, tá? Aquele Vin é uma tensão, uma diferença de potencial em algum lugar do circuito, tá? E aí eu estou reescrevendo em termos das tensões nodais V mais e V menos que essa fonte está interessada, tá? Ô, professor, mas como é que a gente vai representar isso aqui no diagrama? Vai representar assim, ó. Vai ficar um pouco mais claro agora o que é o V mais, V menos. V out está do lado de cá, falhando isso aqui, tá? E aí esse V out é sempre a diferença de potencial em relação àquele ponto ali, tá? Que eu estou medindo a saída. E a referência do circuito, que não está mostrado aqui. O V mais é essa tensão nodal que aparece nesse terminal. V menos é a tensão que aparece nesse terminal aqui. Normalmente a gente indica assim com mais e um menos aqui, tá? Simples assim. O que é o Vin? O Vin é essa diferença potencial que está aparecendo aqui, ó. Mais, menos, Vin, que não envolve a tensão de referência, tá? Toda vez que eu calcular uma diferença potencial aqui no meu circuito, e que essa diferença não envolve a tensão de referência, não envolve o 0 volts do circuito, eu vou chamar isso aqui de tensão diferencial. Ou tensão em modo diferencial. Opa! Tensão diferencial. Tá? Ao contrário que, repare que a saída, eu estou falando de uma diferença de tensão entre um ponto do circuito e a nó de referência, tá? E aí a gente vai chamar isso aqui de tensão nodal, tá? Ou tensão... eu vou começar a usar esse nome. Eu nunca achei uma boa tradução para single-ended. Só que agora eu acabei de pensar. Vou chamar isso aqui de tensão nodal, que é o que eu já fazia, tá? Tensão nodal. Potencial daquele nó Vout em relação aos 0 volts, tá? Mas vocês vão ver que em todos os livros aí ele vai chamar de single-ended, tá? A saída você só precisa medir o ponto em algum lugar porque o outro está implícito. Enquanto que no Vin, não, você precisa ir lá com 2 fios e medir a diferença em 2 lugares, não tem como, tá? Você precisa pegar as outras 2 informações o tempo todo, explicitamente, tá? Então, repare outra coisa aqui, tá? Para poder já simplificar um pouco a vida de todo mundo. Se isso aqui se comporta como se fosse uma fonte de tensão controlada por tensão, como se fosse uma fonte de tensão controlada por tensão, eu não conheço a corrente disso aqui. Eu não conheço a corrente que circula aqui, ó, nessa saída aqui e out, tá? Eu não conheço nenhuma informação sobre o que está saindo aqui de corrente, ou saindo, ou entrando, o que quer que seja, tá? Só o dispositivo não me permite conhecer isso, tudo bem? Muita atenção para isso, porque tem... Nossa, já vi, quantas vezes eu já não vi o aluno, chega lá, tá lá com o circuito para analisar, nem é tão complicado, e ele fica tentando usar essa informação aqui, ó, e out, só que ele não consegue desvendar esse out de jeito nenhum lá no circuito, tá? Não tem essa informação disponível. Fonte de tensão, não tem informação da corrente disponível. Então, não adianta tentar usar essa informação para fazer nada lá dentro do circuito, tá? Não para resolver o circuito. Você pode resolver o circuito inteiro, aí você calcula quanto que tem que ser essa saída por conta do restante das coisas que estão conectadas aí. Aí sim, tá? Mas é o restante do circuito que determinou aquela corrente. Não foi o amplificador operacional. Eu vou fazer um modelo de caixa preta, tá? Um modelo de caixa preta aqui. E vai ser um modelo que a gente vai usar bastante e ele vai dar algumas informações para a gente no futuro, tá? É bastante comum, repara aqui, tá?
eu querer fechar esses amplificadores aí numa caixa preta que tem um par de terminais que eu vou chamar de entrada, e aí a interface de entrada, ela é uma tensão que eu vou chamar aqui de Vin, a diferença entre uma tensão diferencial aqui, tá? Aí eu tenho ainda uma corrente de entrada que circula, entra aqui e circula pelo dispositivo e sai alguma corrente aqui, tá? É a corrente que eu consigo medir circulando nesse caminho aí. E na interface de saída, eu estou interessado em uma tensão Vout, uma corrente Iout que circula aí por esse dispositivo. Então, ela entra ali num dos terminais Vout, circula lá dentro do circuito e tem alguma corrente saindo que eu vejo aqui, e aí eu chamo isso tudo de Iout, tá? A corrente que circula nessa malha, tá? Corrente que circula por essa malha aqui, tá? Vamos lá. Várias vezes o que a gente quer fazer é dizer o que tem dentro dessa caixa preta aqui, ó. Bom, tá? A gente aqui não vai ver os detalhes de como é o amplificador operacional dentro, mas a gente quer, de alguma forma, tá? Entender o comportamento desse cara aí. O que eu quero dizer com isso? Eu quero entender como que a tensão de entrada controla a corrente de entrada, como que a tensão de entrada controla a corrente de saída, como que a tensão de saída controla a corrente de entrada, como que a tensão de saída controla como que a tensão de saída controla a corrente de saída. Eu estou interessado nisso. Por quê? Como que são a relação tensão corrente entre essas duas variáveis aqui? Como que é a relação tensão corrente entre essas duas variáveis aqui, tá? Então, 4 combinações possíveis de tensão e corrente. A gente vai várias vezes aqui querer estudar como é que é a relação entre essas 4 possibilidades aqui, tá? Então, eu preciso de alguma caixa preta que me ajude a explicar isso, tá? E aí aqui, eu vou desenhar para vocês um modelo típico, que a gente vai usar depois também lá para explicar os transistores, para explicar as coisas tudo lá para frente, tá? Que é o seguinte, eu vou colocar aqui uma impedância aqui dentro, vou chamar de Zin, está conectada nessa tensão Vin, tá falhando pra caramba esse negócio. Tá conectado uma tensão Vin, e aí isso aqui vai me permitir, tá? Explicar como é que o Vin controla a corrente de entrada aqui, tudo bem? Eu vou colocar uma fonte de tensão controlada por tensão. Uma fonte de tensão controlada por tensão. E aí muita tensão, porque eu vou usar o desenho da fonte de tensão tudo igual, tá? Bolinha. Mas o valor dessa fonte aqui é a 0 vezes Vin, que é essa diferença de potencial que eu marquei aqui, tá? Então, claramente é uma fonte controlada. Tem que parar e olhar assim e falar, é uma fonte de tensão, mas o valor dela depende de uma tensão aí no circuito. Fonte controlada, tá? Uma fonte de tensão controlada por tensão, que é para eu poder estender o efeito do Vin para o lado do Vout, tá? Só que como eu trouxe uma tensão, eu quero converter em corrente, a gente usa uma impedância, vou chamar aqui de saída. Essa aqui é a minha tensão Vout. Essa corrente que circula aqui é a minha corrente Out, tá? E aí eu consigo estabelecer essas relações aí entre o Vin e o Vout, corrente, como é que o Vin influencia o lado direito, como é que o Vout influencia a corrente do lado direito. E aí, num modelo mais completo, eu botaria uma outra fonte controlada no lado esquerdo do circuito para dizer como é que o Vout controla a tensão de entrada, a corrente do lado da entrada, tá? Aqui eu não vou fazer isso, porque no caso ideal, eu vou chamar inclusive um amp-op de caso ideal, tá? A saída não vai ser capaz de controlar nada na entrada, só a entrada vai ser capaz de controlar alguma coisa na saída. Por isso só vai aparecer a fonte de tensão controlada no lado da saída, tá? A entrada controla a saída, mas a saída não controla a entrada. Esse é o efeito, tá? Desse modelo que está aqui. E aí eu vou chamar de ideal
e entre aspas aqui, né, por conta daquela discussão que tudo que eu estou falando aqui é ideal, tá? Mas eu vou chamar de amp-op ideal, nome clássico em todos os livros, tá? O amp-op que tem as seguintes características, o amplificador que tem as seguintes características. O Zin dele aí é infinito, um número muito grande, impedância de entrada infinita. Isso quer dizer que ele funciona como se fosse um circuito aberto do lado de cá. Segunda coisa, eu vou considerar aqui que esse Zout é uma impedância muito baixa, tá? É zero para todos os efeitos, é como se fosse um curto-circuito, conectando essas duas pontas aqui. E vou considerar, ainda esse caso aí que eu estou chamando de ideal, que esse A0, que é a constante que está multiplicando aqui, ela é um número muito grande, tende a infinito, tá? É isso que a gente vai chamar de amplificador operacional ideal. Tudo bem, gente? Mas a gente vai ver o que acontece quando essas idealidades não se verificam, que é os circuitos reais, é o circuito de verdade. O ganho não é infinito, a impedância de entrada não é infinita, a impedância de saída não é zero, tá? Ele tem tudo que a gente vai chamar de não idealidades, tá? A gente vai estudar essas diferenças, esses desvios desse comportamento aqui, que a gente está chamando de ideal, tá? Seguindo então. Já vou chamar a atenção para uma coisa, vocês vão ver vários livros fazendo, tá? Vários livros fazendo, eu vou chamar a atenção disso aqui para vocês com tomar cuidado. Pergunta aí, Laura. Professora, eu não entendi muito bem aquela relação que você disse que o Vout não tem influência sobre o Vem naquele exemplo. Você pode explicar essa parte de novo? Eu estou querendo construir uma coisa que tem uma relação de causa e efeito, tá? Onde a causa é o Vem, a causa é o Vem e o efeito é o Vout do amplificador. Então, o que eu quero o tempo todo é que a causa produza o efeito. Eu coloco uma tensão de entrada, eu forço uma tensão de entrada lá, e ela produz para mim uma tensão de saída. Só que a tensão de saída, vocês vão ver aqui, vai ter circuitos onde a tensão de saída é capaz de influenciar o que acontece na entrada do circuito, tá? Tem uma relação inversa aqui. Esse aqui é um circuito que em princípio, eu estou proibindo que isso possa acontecer. Qualquer coisa que aconteça na saída, por exemplo, se eu meter uma fonte de tensão aqui, ó, bum, na saída, eu controlo a saída agora por um outro meio, ó, por um meio externo ao amplificador, tá? O que eu estou dizendo é que essa saída aqui não é capaz de controlar o que está acontecendo no VIN de volta. Não consegue mexer. A tensão de saída balançar lá, botar um seno, por exemplo, não produz um seno na tensão de entrada. Mas, se eu puser um seno na tensão de entrada, vai aparecer um seno na tensão de saída. É a relação de causa e efeito. Entendi. Obrigada. Beleza? Diga, Rony. Então, seguindo então. Vou chamar a atenção aqui para vocês para uma coisa que vocês vão ver em livros aí, tá? Então, toma cuidado, que é o seguinte. Se a gente viu lá, ó, Vout igual a 0, V mais menos V menos, tá? A gente pode ficar muito tentado a vir aqui agora no mundo da matemática. Não estamos te ouvindo. Bota no chat aí, deve estar com um problema no seu lado. Pode ficar muito tentado a fazer o seguinte, tá? Agora tá ouvindo? Agora estamos te ouvindo. Pergunta aí. Não, uma coisa que não ficou muito claro, ainda mais em circuitos, eu não entendo. O senhor pode voltar lá? Eu não entendo como que. Eu não entendo como que esse VIN, como ele não tem nenhuma conexão à parte da saída, como é que ele faz essa. Ele tem uma conexão. É isso que tá a coisa. Ele tá conectado. Olha aqui, ó, o VIN aparecendo do lado de cá. Então, como que acontece essa conexão pela fonte de tensão dependente? Eu fico pensando, como é que eu construo uma fonte dependente? Exatamente. Isso aí você vai ver. Não precisa estar conectada diretamente? Isso aí você vai ver. Não tem que estar conectado diretamente. Assim, mais ou menos. Isso é a resposta à pergunta. Você vai estudar em Eletrônica 2. Te convido a fazer a disciplina. É o melhor que eu posso falar agora. Beleza, então. Obrigado. Mas assim, dentro, o que vai acontecer? Vai ter um arranjo de vários componentes lá, tá? Que vão, no caso aí, por exemplo, você vai construir um amplificador operacional. Você vai fazer um arranjo lá de mais ou menos uns 7 a 20 transistores, tipicamente, tá?
Mas determinados arranjos, que quando você analisa esse amplificador aí, a gente vai ver os princípios de como construir isso aqui na segunda metade da disciplina, tá? A gente não vai ver com tanto, assim, um circuito complexo como um amplificador operacional, mas a gente vai ver de onde vem esse efeito de amplificador, tá? Aqui. E aí, esse arranjo, ele faz esse efeito aqui, quando a gente olha e fala, pô, olha só, tudo isso aqui junto é muito parecido com uma fonte de tensão controlada por tensão. Do jeito que eu estou explicando aqui para vocês. Tá? Mas te convido a fazer a disciplina de eletrônica 2. Beleza, professor. Obrigado. É o melhor que eu posso fazer agora. Mas vamos lá. Vários podem ficar muito tentados a fazer alguma coisa da seguinte natureza, tá? Chega aqui e fala... Porque lembra uma coisa. A matemática aceita tudo, tá? A matemática aceita tudo. Mas nem tudo faz sentido pra gente. Nem tudo faz sentido, tá? Algumas vezes algumas coisas dão ruim, tá? Isso daqui é uma que potencialmente dá ruim, que é fazer o seguinte. Dividir os dois lados da equação por A0. Dividir os dois lados da equação por A0. V mais... V menos... Tá ruim de escrever isso aqui hoje. V mais menos V menos. Aí eu olho e falo assim, mas aquele A0 é infinito. Então quando eu fizer o limite dessa coisa com V0 ou V out infinito, ok? Se essa coisa for bem comportada, isso aqui dá 0. Só que V mais menos uma coisa menos a outra é igual a 0, vai implicar pra gente que o V mais é igual ao V menos. E aí repare que isso aqui vai acontecer várias vezes nos circuitos que a gente vai fazer. A gente vai dar um nome para esse fenômeno aqui, inclusive. Eu vou dar um nome aqui agora. Vou chamar isso aqui de curto virtual. Tá? Vocês vão ver esse nome aí. Alguns de vocês viram isso aqui em circuitos. Viram isso aqui em circuitos. Essa ideia do curto virtual. Muita atenção aqui, porque olha só. Do jeito que eu fiz aqui, para chegar nessa ideia do curto virtual, eu não coloquei nenhuma restrição em cima do circuito. Fica parecendo o quê? Basta ter um amplificador operacional que vai acontecer curto virtual. Mas isso não é verdade. Está longe de ser verdade. Tá? Está muito longe de ser verdade. Muito longe de ser verdade. Tá? Aqui, sem querer, eu fui trocando o que era a relação de causa e efeito. Eu meio que me baguncei nessa coisa. Tá? Eu meio que confundi aqui o que é causa, o que é efeito. Aqui eu estou literalmente falando, olha só, o lado de cá, ó, que é onde estão contabilizadas os efeitos, essa coisa produziu esse resultado aqui, ó. O efeito produziu algo que é a causa, que deveria ser a causa daquele próprio efeito, tá? Aqui, na hora que a gente está fazendo isso, muita atenção, porque isso aqui não é verdade no meu amplificador operacional. Isso aqui não é verdade. Estou simplesmente confundindo o que é a entrada e o que é a saída aqui. Tá? Vai acontecer algumas horas aí, história de curto virtual? Sim, vai acontecer. Quando o meu circuito estiver produzindo o que a gente vai chamar de realimentação. Tá? O que é a ideia da realimentação? E aí deixa eu separar aqui. O que é a ideia da realimentação? Tá? A ideia de fazer realimentação é eu tenho um sistema, eu vou chamar de... Eu vou só dizer aqui, é um sistema G, que tem uma entrada, ele tem uma saída. É um sistema G. De alguma forma, eu estou alimentando uma entrada nele e ele está produzindo uma saída. Tá? Aí vem uma pergunta, repare. O G, é um sistema qualquer, ele não está vendo o que ele está produzindo na saída. Ele só vê o que está acontecendo na entrada. É o que ele percebe, é o que ele recebe de informações. O que ele produziu na saída, tá? Ele não consegue saber. Isso aqui está certo ou está errado? Porque ele não vê, ele só vê o que está na entrada. Ele não vê a saída dele. Ele só vai burramente colocando as coisas na saída. Tá? Várias vezes, ou melhor, é uma técnica importante a gente poder olhar e indicar para o sistema, tá? Ter alguma forma de o sistema perceber se o que ele está colocando na saída tá certo ou tá errado, tá ruim ou tá bom. Por exemplo, isso aqui acontece direto. Você está escrevendo e aí a linha é pautada.
Aí você começa a escrever. O que é a entrada aqui nesse sistema? É o que você está pensando que tem que ser escrito. Tem uma referência de entrada que você quer que aconteça ali. Essas palavras que você está pensando. O que é a saída? A saída são as marcas no papel que você está fazendo. É o que eu estou desenhando aqui agora. São as marcas no papel que você está lá fazendo. Tá? Só que, de alguma forma, tem um sistema, tem uma parte aqui desse sistema que está olhando o que está acontecendo. Perceba. Tá? Você tem olhos, você vê as saídas, as marquinhas que você está produzindo lá, os desenhos que você está produzindo no papel. Você leva isso para um outro lugar no seu sistema, que vai traduzir isso, tá? E vai comparar isso com as letras que você gostaria de escrever. Com as palavras que você gostaria de escrever. Aí você compara uma coisa com a outra. Você fala assim, o que eu estou fazendo, o que está acontecendo lá na saída, está bem parecido com o que eu gostaria que acontecesse. Não, o que está acontecendo na saída está muito diferente do que eu gostaria que acontecesse. Então você passa a produzir um sinal de erro, e aí você sabe, o que eu preciso fazer? Eu preciso ajustar. Estou saindo da linha para baixo, então você começa a reajustar a sua escrita para cima. Não, estou saindo da linha estou indo para cima da linha. Não, você reajusta isso para ir para baixo da linha, para entrar na linha de novo, você escrever na pauta, tá? Esse sistema de realimentação é um sistema diferente do sistema que está produzindo a saída. E a prova disso, ou a evidência disso que eu estou falando agora, é que você consegue escrever de olho fechado. Todo mundo aqui consegue escrever de olho fechado. Você pegou o papel aí agora, papel pautado, e começar a escrever qualquer coisa, tá lá escrevendo retinho na pauta. Aí você fecha o olho e continua escrevendo. Você não vai parar de escrever só porque você não está vendo. Você consegue continuar escrevendo, tá? A coisa todinha. E fica legível, tá? Você continua escrevendo tanto que você quiser. Tá a coisa toda. Só que, provavelmente, tá? Alguns mais, outros menos, provavelmente, você vai começar a escrever meio que todo fora da linha, todo torto, assim, tá? Vai sair da pauta, tá? Por quê? Porque você não está vendo, não tem nada indicando para esse sistema, que é o sistema que produz a saída lá escrita, não tem nada indicando para ele o que está acontecendo lá na saída. Ele só, eu tenho que fazer tal coisa. E aí ele vai fazendo. Eu tenho que fazer tal coisa. E ele vai produzindo. Mas ele não está vendo. O sistema é burro, que ele não vê a saída dele, tá? Não... Só que a gente faz isso de maneira tão natural, tá? Que a gente take for granted. Assim, pra gente é meio que automático que tem essa realimentação acontecendo. Mas quando você desliga ela, você começa a perceber. Nossa, olha mesmo, tem duas coisas separadas acontecendo aqui, tá? Mesma coisa quando a gente está dirigindo. Por exemplo, você está lá dirigindo, não façam isso, tá? Mas se você estiver lá dirigindo, você tá o tempo todo, tem um alvo lá que é preciso ficar no meio dessas duas linhazinhas aqui. Aí tem lá as faixinhas coloridas lá na estrada, na pista, tá? Ou então tem um meio fio. Mas tem uma referência. Você fala, eu quero seguir perto no meio dessas duas linhas aqui, ó, tá? Na pista. Aí você tá lá o tempo todo, só que tem vento te empurrando para algum lado, o carro tá sempre um pouco desbalanceado, então ele tá sempre tendendo aí mais para a esquerda, mais para a direita. A pista pode ser ligeiramente inclinada e aí puxa o carro para uma determinada direção. Pode acontecer um monte de coisa, tá? E um monte de coisa que você não conhece, tá? Que você não sabe como é que é, você não sabe a inclinação da pista, você não sabe como é que tá o vento, você não sabe a mecânica do carro, você não sabe nada disso, os detalhes, nada disso, tá? Só que ainda assim, você tem uma parte do sistema aqui que tá vendo como é que tá o comportamento do carro, onde que é a posição do carro o tempo todo, e tá processando isso, comparando com onde que o carro deveria estar, e ajustando aqui, ó, tem na entrada do carro, né, na entrada da informação do carro volante, tá? Aqui para ajustar essa direção. Tem uma coisa fora do carro que ajusta a direção do carro, que verifica isso. Olha o que o carro está fazendo, olha para onde o carro está indo, compara isso, tá certo ou tá errado? E aí produz um sinal para ajustar o que o carro está fazendo, produz uma entrada para o carro. O carro não vê o que ele está fazendo, tá? Exceto carro autônomo, mas é difícil fazer esse negócio de carro autônomo. Carro normal é assim, tá? O que está acontecendo aqui, esquematicamente? Tem alguma coisa... Oh, falhando demais isso aqui hoje para mim. Tem alguma coisa
Deixa eu tentar me reajustar aqui, pessoal, rapidinho. Eu acho que tá no sol e aí tá esquentando. E acho que ele tá ficando doido. Tem alguma coisa, eu vou chamar de... Eu vou chamar aqui de H. Espera aí, pessoal, vou precisar fazer uma pausinha de 30 segundos para ver se essa coisa aqui volta na cabelagem. Não posso tomar café agora. Não posso. Tá vendo minha tela ainda? Acho que sim, né? Oxi. Tem uma coisa errada aqui, pessoal. Espera aí. Só um segundinho. Por que tá lento esse negócio? Vamos lá. Vamos ter que ir nessa vagareza aqui mesmo. Ah, já sei o que eu acho que pode ser. Tirar esse aqui e compartilhar de novo, que agora vocês não estão vendo minha tela mais. Deixa só um segundinho. Essa mãe do céu, tá muito lento isso aqui hoje. Vambora, vamos tentar seguir assim, do jeito que tá aqui. Tem alguma coisa que olha a saída, tá? Produz um sinal de referência, traduz essa saída em algum outro formato, por exemplo, tá? Traduz o que está lá no papel, naquele exemplo de você escrever, tá? Traduz isso em alguma coisa que eu posso usar para comparar com o que eu estou pensando na minha cabeça, que é como deveriam ser as letras e a coisa toda. E aí tem alguma coisa do lado de cá, ó, que me permite comparar uma coisa com a outra. Comparar é vir aqui e fazer, subtrai as duas coisas e produz um sinal de erro. É uma forma de comparação, tá? E do lado de cá está entrando um sinal de referência. Do lado de cá é a minha saída, tá? Do lado de cá é a minha saída, tudo bem? E aí esse sistema que tem esse tipo de informação aqui, ele sabe dizer se ele está fazendo a coisa certa ou errada, de alguma forma. Por quê? Porque tem alguma coisa, que é essa função H, tá? Que está pegando a saída, comparando com o que deveria acontecer na saída, que é esse sinal que a gente está chamando de referência. Esse H e aquela comparadorzinha ali me permitem fazer essa coisa, tá? E aí aqui eu produzo, nessa ponta aqui, um sinal que eu vou chamar de sinal de erro. E aí eu entrego essa informação do erro para o meu sistema. E aí, a partir dela, o meu sistema produz a saída, tá? Isso aqui é o que a gente vai chamar de sistema realimentado. Agora é um sistema que tem alguma coisa que permite ele, tá, trazer de volta a informação da saída de alguma forma útil para o sistema operar e fazer alguma coisa com isso, tá? O que o AmpOp vai fazer? E é assim que a gente vai usar o amplificador operacional. O AmpOp, ele vai servir para fazer essa parte aqui, ó, desse tipo de sistema. Ele vai servir para fazer essa parte aqui, vou chamar de AmpOp, tá? Olha lá, ó, o AmpOp, ele tem duas entradas. A primeira entrada, essa entrada aqui, ó, que é a entrada V+ dele. Tem uma outra entrada aqui, que é a entrada V- do amplificador operacional. Lá dentro, internamente, ele compara as duas coisas, ele calcula, né, V+ menos V-, internamente, lá, tá? Produz um sinal de erro, que é essa diferença, e aí lá dentro, ainda, ele faz uma coisa com esse sinal de erro, que é o multiplicar por A0. Então aqui, essa função G para a gente vai ser multiplicar por A0. É dar um ganho, tá? É aumentar o tamanho do sinal de erro. E aí ele produz aqui uma saída para a gente que a gente chamou de Vout.
É isso que o amplificador operacional vai fazer. É nesse contexto que a gente vai usar o amplificador operacional o tempo todo, tá? E aí, o que é aquele H? Aquele H é qualquer coisa que eu quiser colocar ali. Percebam, tá? Qualquer coisa que eu quiser colocar ali. É uma função arbitrária. A gente vai ver várias funções aqui. Hs diferentes. O que esse H tem que fazer? Ele tem que ser, ó, vamos lá, uma função que, na entrada, tem que conseguir entender uma tensão. Então, a entrada tem que conseguir... Tem que ser qualquer coisa ali, uma função, desde que a entrada dessa função seja uma tensão. A saída que ele tem que produzir, ó, vai ser esse V- aqui. Então, a saída que eu tenho que produzir é uma outra tensão. Mas, desde que eu consiga produzir aqui, pegar uma tensão de entrada e produzir uma tensão de saída, tá ok, tá? Tá ok. Vamos lá. A gente já conhece um circuito que pega uma tensão e transforma em outra tensão. É o circuito mais simples de todos aqui, mais elementar que a gente pode conceber aqui, que é o divisor de tensão resistiva. Por exemplo, aqui, ó, desenha aí. R1, R2, tá? O divisor de tensão resistiva, eu pego uma tensão, que eu vou chamar aqui de V1, e produzo uma outra tensão, que eu vou chamar aqui de Vout. Vout do divisor de tensão, tá? Perceba, esse V1 aqui, eu não vou fazer a conta no detalhe, mas você faz lei de Kirchhoff das correntes no nó intermediário, escreve as equações, arruma, você vai chegar no resultado que é Vout, ele é V1 vezes R2, que é o resistor que não está conectado no V1, dividido pela soma R1 mais R2. Beleza? Já acharam esse resultado. Olha só o negócio aqui. Entra uma tensão de entrada está aqui. Sai uma tensão de saída está aqui. A gente pode usar lá agora, que é o que a gente vai fazer, tá? É o que a gente vai fazer. Deixa eu já calcular uma variação desse circuito, que a gente vai usar uma variação desse circuito aqui, tá? Nos amp-ops, que foi a questão que estava no testinho de vocês, que é, em vez de botar a referência aqui, ó, eu vou botar uma outra tensão V2. V2, tá? Quanto que é a tensão de saída? Era isso que eu estava perguntando lá. E aí, muita atenção, tá? Já vou avisar agora aqui para todo mundo aqui. Vou dar um spoiler. O testinho de hoje tem essa mesma pergunta aqui. Então, presta atenção aqui no que eu estou fazendo agora, tá? Para você não errar de novo. Olha só, vamos exercitar aquela história de teorema da superposição, tá? Você pode vir aqui, escrever as equações aí, ó. V1 menos Vout sobre R1 tem que ser igual a Vout dividido por V2 dividido por R2 e arrumar os termos. E aí tem que chegar no mesmo lugar. Ou você faz teorema da superposição. Vamos lá, então. Teorema da superposição vai falar para mim o seguinte. Desliga uma das fontes, faz a tensão dela igual a zero, calcula a saída. Está escrito aí. Calcula a saída. Aí você guarda essa informação, você desliga a outra das fontes, o V1, e aí perceba, ó, desligar o V1 é fazer ele igual a zero, liga a outra fonte, V2. E aí você calcula a saída. Perceba que isso aqui é exatamente um divisor de tensão resistivo também, tá? Só que tá meio que de cabeça para baixo. Mas mesma coisa, tá? Quanto é que vai ser a tensão de saída aqui nesse caso? V2 vezes R1 dividido por R1 mais R2. E aí, o terceiro passo, eu volto o negócio para cá, o V2, você soma essas duas componentes que você encontrou aí. Tudo bem? Se você quiser reescrever para deixar um pouquinho mais bonitinho, talvez, sei lá, tá? Você pode dar uma arrumadinha na equação e escrever V1 vezes R2 mais V2 vezes R1 dividido por R1 mais R2. Pronto, tá aí a equação desse cara. Tudo bem? Tá aí o resultado desse divisor de tensão, vou chamar aqui de generalizado. Tá? Segue o barco. Então vamos fazer, olha aqui. Vamos conectar, vamos usar o divisor de tensão no lugar daquele H no contexto do amplificador operacional. Então vê se não é isso aqui. Vamos lá. Tem um amplificador operacional aqui. Deixa eu desenhar ele mais para. Tem um amplificador operacional aqui. Entrada V+. Não vou desenhar isso. Espera aí.
Tem entrada mais, tem entrada menos. Tem a saída, que eu vou considerar como a saída do circuito também. Vou pegar essa saída aí, vou colocar na entrada do amplificador do divisor de tensão resistiva. Então, vou conectar aqui um divisor de tensão resistiva aqui. Vou chamar aqui de R1, vou chamar aqui de R2. Muita atenção aqui, vou comentar agora, porque na hora que vocês tiverem todos os livros, eles vão chamar, o que eu estou chamando de R1, eles vão chamar de R2, o que eu estou chamando de R2, eles vão chamar de R1. Mas é só um nome. Eu estou chamando de R1, R2, que é o nome que eu acabei de usar ali no divisor resistivo, tá? Para mim, são dois nomes que fazem mais sentido. Mas muita atenção, porque as equações que eu vou chegar, vai ter R1, R2, que não são as mesmas equações que estão nos livros, tá? Mas você facilmente consegue ajustar, entendendo isso. Atenção para essas coisas, tá? A saída do amplificador, do divisor, eu vou conectar numa das entradas do divisor do amplificador operacional, beleza? E aí eu vou usar como entrada do meu circuito essa tensão aqui, ó, para começar. Vou chamar aqui de VIN, tá? Tudo bem? Então vamos lá, pessoal. Vamos resolver esse circuito aí, tá? Primeira coisa a perceber. Se a impedância de entrada do amplificador operacional é infinita, quer dizer que a corrente que entra aqui é zero. Assim como a corrente que entra no outro terminal também é zero, tá? E aí, se eu fizer a lei de Kirchhoff das correntes no nó, vou chamar aqui de Vx, eu vou ficar com I1 mais 0 é igual a I2. Perdão, I1 é igual a I, que está saindo lá, ó, 0, mais I2. Beleza? Vou dar o spoiler já da outra questão do textinho, tá? O que acontece com esse Vx quando aquele I não for 0? É isso que eu estou perguntando lá, tá? O que você vai fazer? Equaciona, tá? Escreve lá, ó, I1 é igual a I mais I2. Você vai saber o I1, você vai saber o I2, você escreve as equações, escreve em termos do I, escreve uma equação que tem o I, esse I que você quer conhecer, você não sabe quem é, escreve ele lá. E aí eu vou te perguntar, o que acontece quando esse negócio aumenta? Quando esse I aumenta? O que acontece com a tensão Vx? Ela aumenta, diminui? Tá? É por aí a análise. Só escreve as equações sem desespero que você vai chegar no resultado. Vamos lá, seguindo aqui. Seguindo aqui. Eu posso escrever aqui que I1 igual a I2. Tá? Quem é I1? I1 é Vout menos a tensão Vx que eu marquei ali, dividido por R1. Quem é o I2? Vai ser Vx menos 0. Vx menos a tensão do nó de referência, que é 0. Vx menos 0, dividido por R2. É sempre diferença de duas tensões, tá? Repare, tem isso aqui. São o primeiro conjunto de restrições topológicas que eu preciso obedecer, tá? Segundo conjunto, assim, outra restrição que precisa ser respeitada aqui no circuito. A equação do amplificador, Vout é igual a 0, V mais, menos, V menos. Eu preciso respeitar isso aqui, isso aqui, isso aqui e isso aqui. As quatro coisas têm que acontecer simultaneamente. Bem? Substitui. Faz o seguinte. Iguala essas duas equações, que é substituir isso aqui e aqui. Você vai chegar numa equação para o Vx. Tá? Você vai chegar no seguinte resultado intermediário aqui, ó. Aí nas notas de aula tem lá o passo a passo. R2 dividido por R1 mais R2 vezes Vout. E aí eu posso utilizar, ó, esse Vx é o V menos, né? Do lado de cá eu tenho Vx é o V menos, o V mais é o Vin, que eu estou considerando uma tensão conhecida. Substitui essa informação ali no Vout. Tá? Aí eu vou ficar com uma coisa que é Vout igual a 0, Vin menos R2 dividido por R1 mais R2 Vout. Vou isolar o Vout. Eu quero isolar o Vout. Eu quero falar assim, Vout igual a alguma coisa. É isso que eu estou procurando conhecer, tá? Quanto que é a saída do circuito. Então vamos lá.
Vou pegar todos os termos que tem Vout, vou passar para o lado esquerdo da equação. Então, perceba aqui. Essa coisa, multiplicando pela zero, vou passar para o lado esquerdo da equação. Vai passar somando, né? Porque aqui está subtraindo. Tá? Depois eu vou pegar todos os termos que estão multiplicando o Vout, vou botar o Vout em evidência, vou pegar todos os termos que estão multiplicando o Vout, vou passar de volta para o lado direito da equação, dividindo o que tiver sobrado do lado direito da equação. Você faz isso, tá? Faz aí, tem o passo a passo nas notas de aula, você vai chegar aqui, Vout vai ser Vin, vai ficar assim, né? A0 por Vin, 1 mais A0, R2 dividido por R1 mais R2. Aí percebe uma coisa. Se eu usar agora aquela aproximação do A, o A0 é infinito. Vai ficar uma indefinição que é infinito dividido por infinito. Tá? É difícil calcular esse limite. Aí você viu lá em cálculo um monte de coisa que você pode fazer. Regra de L'Hopital, não sei o quê, um monte de coisa que você pode fazer para isso. Só que aqui tem uma saída um pouquinho mais simples, tá? Que você pode, a partir do momento que esse A0 não é zero, você pode usar ele para dividir outros números. Pode fazer alguma coisa dividido por A0. Então, você pode dividir por A0 em cima e embaixo, no lado direito da equação. Isso quer dizer que esse A0 que vai sumir, esse A0 vai sumir, e vai aparecer um A0 aqui, ó. Bum. Dividir os dois lados da equação por A0. Agora, se eu fizer a aproximação do A0 igual a infinito, aquele termo aqui, esse termo aqui, 1 sobre A0, ele vai tender a zero. Ou numa linguagem melhor de engenharia. Esse número aí, ó, 1 sobre A0, esse fator 1 sobre A0, ele vai ser bem menor, ele vai ser desprezível perto do outro fator que ele está somando, o R2 dividido por R1 mais R2. Tudo bem? Se esse ganho for suficientemente grande, sei lá, 1.000, 10.000, 100.000, um número razoavelmente grande, 1 dividido por esse número vai ser um número pequeno comparado com R2 dividido por R1 mais R2. E aí, na prática, a gente fala, na hora que somar as duas coisas, praticamente não tem efeito nenhum. É isso que a gente está fazendo aqui, falando que esse troço vai para zero. Tá? Feito isso, você vai chegar no seguinte resultado, que o Vout ele vai poder ser escrito na forma 1 mais R1 dividido por R2 vezes o Vin. E aí eu vou dar um nome para isso aqui. Essa constante aqui, ó, vou chamar de ganho do amplificador. De ganho do amplificador. Tá? Primeira coisa a se perceber. Esse ganho é sempre o número positivo. Sempre o número positivo. Por isso que a gente vai chamar essa topologia aqui, ó, esse circuito, essa configuração do circuito, tá? De topologia não inversora. Esse é o nome que vocês vão ver por aí. Topologia não inversora. E eu vou fazer referência a esse circuito aqui em vários momentos, tá? Topologia não inversora. Por quê? Porque ele não inverte. O ganho lá é um número positivo. Ele não inverte a fase do sinal. Segunda coisa. R1 dividido por R2, tá? R1 dividido por R2 é sempre um número maior que zero. O R1 é maior que zero, o R2 é maior que zero, a divisão de duas coisas que são positivas dá sempre um número positivo, é sempre maior que zero. É sempre 1 mais alguma coisa que é maior que zero. Então esse ganho é sempre maior do que 1. Esse circuito sempre aumenta o tamanho do sinal. Você bota uma tensão, ele sempre aumenta o que você colocou na entrada e na saída. Então, se você botou um seno pequenininho, ele aumenta, tá? Ele aumenta o tamanho do que você colocou na entrada. Alguma dúvida até aí, gente? Tranquilo, né? Tranquilo, certo? Só que olha só um negócio aqui. Só que olha só aqui. Cadê o... Não, inversor. Ah, inversor. Olha só uma coisa aqui, tá? Deixa eu limpar minha tela. Para poder rabiscar em cima. Esse aqui é o circuito que a gente acabou de analisar. R1, R2. Esse aqui é o circuito que a gente acabou de analisar. Mais, menos. Aqui eu chamei de Vin. Só que olha só um negócio aqui. Eu chamei aquele cara ali de Vin, tá? Porque a princípio eu olhei e falei assim, cara, só tem um lugar onde eu posso controlar a tensão. Numa primeira observação mais ingênua. E aí deu aquele circuito lá. E é um circuito extremamente útil, tá? Só que tem, olhando melhor, eu percebo tem um segundo lugar onde eu consigo controlar a tensão.
Tem um segundo lugar onde eu estou colocando uma tensão de entrada, que é aqui, ó. Aqui, nesse lugar. Eu estou colocando uma tensão aqui. Só que coincidiu dessa tensão ser igual a zero o tempo todo. Só que ela não precisa ser igual a zero o tempo todo. Eu poderia vir aqui e falar assim, cara, o que acontece se eu mexer nessa tensão aqui? Se eu quiser controlar essa tensão aqui. Aqui. Aqui eu vou chamar então de VIN. Aqui, nesse lugar, tá? Automaticamente eu olho e falo assim, vamos deixar para lá, vamos deixar quieto aquele outro VIN ali, vamos deixar eles paradinho, vamos deixar ele no zero. Vamos ver o que acontece quando eu mexo só naquela tensão VIN agora naquela outra posição. E perceba aqui o que eu estou fazendo, tá? Olha o que tem conectado aqui. É aquele divisor de tensão generalizado que tem tensão nas duas pontas, tá? Tem, de um lado aqui, ó, Vout, do outro lado lá tem VIN. Eu já sei esse Vx aqui, porque a corrente que entra lá de cá é igual a zero. Então é literalmente aquele circuito do divisor de tensão que eu calculei agora, sei lá, 10 minutos atrás para vocês. A gente já sabe quem é o Vx, tá? Já sabe quem é o Vx. Vx aqui, deixa eu até reescrever, vai ser R2 vezes V1 mais R1 vezes V2 dividido por R1 mais R2. Eu já sei, já calculei. Atenção, isso aqui é verdade, porque essa corrente aqui é zero. Não estou drenando nenhuma corrente, não tem nenhum carregamento. Esse é o termo que a gente usa. Não tem nenhum carregamento na saída do divisor de tensão. Se essa corrente não for zero, aí eu preciso parar e ver o que está acontecendo. Tá? Aí eu preciso parar e recalcular o que o divisor está fazendo. Bem? Mas, em princípio, se não tem carregamento, eu já sei quanto que é aquela saída ali. Aquela tensão ali. Eu posso combinar isso, aliás, eu devo combinar isso, tá? Com a equação Vout do amplificador, que é A0, V+. V+ está ligado no zero. Está ligado na tensão de referência agora. Menos V-. O V- está ligado nessa tensão Vx. Pronto. Substitui um cara no outro, arruma, faz a álgebra, você vai chegar no seguinte resultado intermediário, tem os passos lá na nota de aula. Você vai chegar no seguinte resultado. Menos A0 Vin vezes R1 dividido por R1 mais R2. Tudo isso aqui dividido por 1 mais A0 R2 dividido por R1 mais R2. Faz o passo a passo e vai chegar lá. Aqui, ó, na hora que eu fizer a aproximação do ganho infinito, A0 infinito, tá dando um infinito sobre infinito. Mas eu posso vir aqui da mesma forma, dividir isso aqui por A0 em cima e embaixo. Então vai aparecer A0 do lado de cá. Fazer a aproximação do ganho infinito. Aí esse termo aqui vai para zero, ele vai ficar desprezível perto do que ele está somando. Aí vai sobrar uma outra coisa lá. E repare que tá, o numerador tem uma divisão por R1 mais R2 e no denominador tem divisão por R1 mais R2. Tá? Eu posso cortar esse cara aqui com esse cara aqui, multiplicar em cima e embaixo por R1 mais R2 e aí chegar na seguinte conclusão, de que o Vout vai ser menos R1 dividido por R1 mais R2 vezes o VI. Ah, peraí. Não. Mentira. R1 dividido por R2. Sobrou só o R2 aqui. Menos R1 sobre R2 vezes VI. Aí, da mesma forma, eu vou chamar isso aqui de ganho. Em breve a gente vai melhorar o que é esse ganho, tá? Por enquanto é só essa constante que está multiplicando aqui. Pensa assim. Depois a gente generaliza essa ideia de ganho. Vou chamar esse cara de ganho e aí eu vou perceber o seguinte. Opa, esse número é sempre um número negativo. Sempre um número negativo. O R1 é positivo, o R2 sozinho é positivo. R1 dividido por R2 é um número positivo, só que eu estou botando o sinal de menos lá na frente. Sempre um número negativo. E aí esse circuito aqui, vou chamar de topologia inversora. Ele sempre inverte a fase do sinal. Sempre inverte a fase do sinal. Tudo bem, gente? Tudo bem? Alguma dúvida até aqui? Tá de boa, né?
Para eu finalizar aqui, eu tô adiantado, tá? Sim, agora a partir desse momento aqui, eu tô começando a inventar coisas. Mas deixa eu comentar observar um pequeno fato aqui. Um pequeno fato aqui, tá? Dá uma olhada nesse VX aqui, ó, que tá escrito aqui. O VX aqui, tá? Quem é o V1 nesse cara? O V1 é o que eu tinha colocado. O V1 é o que está conectado junto ao resistor R1. E o V2 é o que eu tinha colocado conectado junto ao resistor R2, lá no meu circuito original. Nesse meu circuito aí, o V1 é o Vout, certo? Nesse meu circuito, o V2 é o Vin do circuito. Tá? Vou substituir aqui, no caso concreto. Beleza? Só que eu conheço o Vout. Agora, a partir desse momento, eu conheço o Vout. Olha quem é o Vout. Eu consigo escrever o Vout em função do Vin, simplificar aquela equação. Então, eu posso pegar aqui, substituir esse resultado aqui. Tá? E aí, vamos ver o que acontece. Vai ficar, ó. Vout vezes R2. Só que o Vout é Vin vezes menos R1 sobre R2. Então vai ficar menos R1 vezes Vin. O R2 cortou com R2. Mais R1 vezes Vin dividido por R1 mais R2. Opa! Olha o termo de cima. Menos R1 vezes Vin mais R1 vezes Vin. Essa soma dá zero. Então, esse termo todo aqui, ó, dá zero. O Vx dá zero. Aí, o que eu estou falando, então, é o seguinte. É o que a gente está concluindo, tá? Se o Vx é zero, tem 0 volts aqui. E, por construção, por conta de qual é a conexão que eu fiz no circuito, tem 0 volts aqui. Quanto que está dando o Vin, que o amplificador operacional, eu vou chamar de Vin linha, quanto é que está dando a tensão que o amplificador operacional está vendo? Zero. 0 menos 0 dá 0. Tudo bem? Olha lá a história do curto virtual aqui aparecendo. Todo mundo tá vendo? O amplificador operacional, ele tenta, quando ele está nesse esquema de realimentação, ele tenta igualar as duas entradas dele. Ele tenta igualar. Tá? Ele tenta igualar. Beleza? Por que esse resultado deu certo? Okay? Muita atenção aqui agora. Por que esse resultado deu certo? Ora, eu usei isso aqui. Mas repare que esse resultado para o Vout é uma aproximação. O Vout, na real, é essa coisa toda aqui, ó. O Vout, na real, é essa coisa toda aí. Então, se você colocar esse termo todo aqui de cima, em vermelho, no lugar desse ponto aqui, fizer a conta, você vai ver que vai ficar um monte de coisa dividindo por A0. Então, vai ficar uma tensão muito baixinha lá, perto de 0, mas não vai dar 0 exatamente. Vai ficar uma tensão bem baixinha, porque esse ganho não é infinito. Esse ganho é um número finito, tá? No mundo real. Mas fica uma tensão, aquela diferença ali, ó, fica uma tensão bem parecida com 0, assim, sei lá. Microvolts, fica nessa escala aí, até menos, tá? Nanovolts, aquela diferença ali dos VINs. Nanovolts e tal. Bem? É daí que está acontecendo esse curto virtual. Tá? É daí que está acontecendo esse curto virtual. O curto virtual está acontecendo porque o tempo todo o amplificador está vendo o que ele está fazendo e o que ele está fazendo, o que ele quer fazer, que a realimentação força ele a fazer. Força ele a seguir o VIN. Olha o VIN aqui, ó. O Vout segue o VIN. O Vout segue o VIN. Tá? O Vout segue o VIN. Só que aqui a gente fez um truque. E aí percebam, porque esse truque é altamente utilizado em engenharia. Em engenharia elétrica, em redes, na eletrônica, nas nossas engenharias aqui. Tá? O truque foi, eu não peguei o Vout e copiei o Vout e entreguei pro circuito, na entrada do amplificador operacional. Eu maquiei o Vout. Eu diminuí o tamanho do Vout. É como se eu tivesse pegado uma lente de diminuição, né? E mostrado o Vout por meio de um óculos que torna as imagens todas menorzinhas. É isso que esse cara fez, né?
O divisor de tensão sempre diminui a tensão. A tensão de saída é sempre menor do que a tensão de entrada no divisor de tensão. Eu encolhi a saída e aí eu apresentei uma versão encolhida para o amplificador. Aí o que o amplificador viu? Ele olhou e falou assim, caramba, eu coloquei uma coisa na saída e tá pequeno, né? Aí o que ele fala? Pô, tá errado. Preciso pegar essa coisa que tá pequena e deixar ela maior. Aí ele vai lá na saída e aumenta o tamanho. Aí essa informação volta para ele. Nossa, tá pequeno ainda, né? Aí ele vai lá e aumenta mais. Aí essa informação volta para ele. Aí ele olha e fala, tá pequeno ainda. Aí ele aumenta mais. Até que uma hora chega e fala assim, agora eu tô satisfeito. Porque o que tá saindo lá, o que eu tô vendo, perceba, o que eu tô vendo não é o que tá acontecendo na saída. O que eu tô vendo é uma versão parecida com a que eu gostaria que acontecesse na saída. Só que alguém tá me enganando. O que eu tô vendo é uma versão encolhida da saída. E aí, sem querer, por conta disso, eu fico satisfeito, eu, aplicador operacional, fico satisfeito com essa versão que eu tô colocando na saída. Só que eu não percebo que o que eu tô botando na saída é uma versão ampliada, é maior do que o sinal de referência lá que tá entrando. Tá? Por quê? Porque alguém pegou a versão grande que eu tô botando na saída, encolheu e me mostrou essa versão encolhida. E aí essa versão encolhida é a única coisa que eu conheço. Então esse princípio a gente usa pra caramba. Se a gente quer amplificar alguma coisa lá na saída lá, de alguma forma a gente precisa, no meio do caminho aqui da realimentação, encolher as coisas. A recíproca é verdadeira. Se eu preciso fazer um amplificador que diminui as coisas na saída, tá? Diminui as coisas na saída, eu preciso mostrar para ele uma versão aumentada do que tem na saída. Eu preciso pegar o que tem na saída, aumentar e mostrar para ele. A gente vai fazer isso aqui em alguns circuitos, tá? Em especial em circuitos não lineares. Por exemplo, a gente vai usar essa ideia que eu acabei de colocar para fazer circuitos que a saída é uma função logarítmica da entrada, por exemplo. Aí você fala assim, caraca, professor, para que a gente vai ficar mexendo com log? É o circuito que faz amplificação de áudio, por exemplo, porque o nosso ouvido, ele não a gente vai aumentando o ganho de alguma coisa, aumentando o volume de áudio. Se a gente aumentar linearmente, parece que chega uma hora que a gente para de aumentar o volume. A gente tem que aumentar pra caramba, assim, quando o volume já está alto. O que a gente faz? A gente faz um amplificador que é logarítmico, tá? Que tem uma curva que segue mais ou menos o que o nosso ouvido faz, que é uma ideia meio logarítmica, tá? Aí a gente usa isso para controlar um ganho lá no circuito de áudio, extremamente comum, tá? Às vezes a gente quer fazer um circuito que faz exponencial, ou faz raiz quadrada, ou faz outras funções matemáticas. Aí eu vou mostrar para vocês, mais para o futuro, como é que a gente faz isso a partir dessa ideia aqui, que eu acabei de mostrar aqui para vocês. Se eu quero uma coisa grande na saída, eu quero que o amplificador operacional aumente alguma coisa, eu preciso mostrar uma versão encolhida para ele. Se eu quero que ele diminua alguma coisa na saída, eu preciso mostrar uma versão esticada para ele da realidade. Tá? E aí a gente vai usar essa ideia. Alguma dúvida até aqui, gente? Professor, pergunta. Diga, Estevam. bom, só para ver se eu peguei a ideia principal, na verdade. Tá, só uma dúvida antes. Não tem, porque como você estava falando, eu tenho um amplificador e eu vou enviar algo para ele, aí ele vai falar, pô, tá pequeno ainda, e vai aumentar. Aí eu vou pegar, ele vai receber um sinal ainda mascarado novamente. Isso aí não são ciclos, né? Ele não vai aumentando, é a gente que está calibrando, né? Você quis dizer isso? Ou você quis dizer que ele vai aumentando com o tempo de fato? Tipo, sim, porque ele vai recebendo. Você entendeu o que eu quis dizer, mais ou menos? Eu entendi. Vamos por partes. Quando a gente fecha essa realimentação, esse processo aí tá constantemente acontecendo. De olhar a saída e voltar na entrada. Tem um atrasozinho aí, tá? Tem um atrasozinho tem um tempo de resposta entre a saída ser produzida e ele conseguir voltar para a entrada e fazer alguma coisa em resposta a isso, tá? Tem um atraso nesse loop aí. Mas isso aqui está acontecendo continuamente, que é um pouco diferente do que você pode estar pensando, que é tipo como se fosse um algoritmo que você fica repetindo alguma coisa, né? Como se fosse um loop infinito. É muito parecida a noção, só que aqui é contínuo. Tá o tempo todo acontecendo, tá? Então, assim, eu conceitualmente explico assim, porque meio que o circuito tá... É porque eu dei essa aula ontem, aí eu tô meio contaminado, que tô falando assim, o circuito... Na minha cabeça eu tô pensando,
esse circuito está calculando um ponto fixo. Só que eu não quero ficar entrando nesse detalhe de ponto fixo e tal, porque não vai ajudar ninguém, tá? Mas é a explicação matemática da parada. Está acontecendo o cálculo do ponto fixo aqui. Vamos lá. E o cálculo, essa história do ponto fixo está intimamente relacionada à ideia lá que você tem programação de ficar repetindo uma função, tá? Fazer uma função recursiva. Intimamente ligada, é assim, praticamente a mesma noção, tá? Praticamente a mesma explicação. Sim, o ponto fixo de cálculo numérico que você diz, né? Ela é o mesmo ponto fixo de valor de cálculo numérico, tá? Mas vamos lá, o que está acontecendo aqui? O amplificador está continuamente, o tempo todo, olhando a saída dele e decidindo. Tá pequeno demais, aí ele aumenta. Tá grande demais, aí ele diminui. Inclusive, tá? Como tem ruído nessa parada toda, não sei o quê, a saída, ela não fica, tipo, uma linhazinha perfeita. Que se a entrada estiver constante, isso aqui não fica perfeitinho constante. Por quê? Tem ruído. Esse R1, ele flutua um pouquinho, o valor dessa resistência. O R2 varia um pouquinho com o valor dessa resistência, varia com a temperatura, varia o tempo todo, assim, tá? Tipo, o tempo todo. Então, o tempo todo, o amplificador tá vendo uma coisinha um pouco diferente, assim, a imagem que ele vê tá sempre mexendo um pouquinho. E aí ele tá sempre respondendo a isso, tá? Sempre bagunçando aqui, tem um ganhozinho, assim. O ruído, ele meio que acaba sendo amplificado também, por exemplo, tá? Ele está continuamente realizando esse processo aqui, tá? Continuamente realizando esse processo. Eu vou mostrar para vocês, eu não lembro se é na aula que vem ou na próxima, ou na outra, na seguinte, que o que a gente está fazendo aqui é trocar ganho por banda, para ter um ganho mais certinho, tá? Porque olha só, o problema do amplificador operacional. O A0, eu vou mostrar a datasheet para vocês, tá? O A0, ele tem uma faixa de variação monstruosa nos circuitos reais. Alguém vai falar assim para você, vai estar lá no datasheet. Ah, olha só, o fabricante me garante que é no mínimo 60 dB. Mas se você for lá na gaveta e pegar, pode ser 60 dB, pode ser 80 dB, pode ser 90 dB. Essa diferença de 20 dB é tipo 100 vezes mais, 1000 vezes mais. É muito, essa é uma variação monstruosa, tá? Só que o que a gente está fazendo? A gente está pegando um circuito que tem um ganho que varia pra caramba, que eu não conheço a princípio direito, eu só sei que é um número grande, tá? E transformando num ganho bem mais certinho, que eu posso escolher. Eu troco um ganho grande, que é o A0, por um ganho menor, mas que eu, projetista, posso ir lá e controlar quanto que é. É para isso que serve um amplificador operacional. Para isso que serve esse tipo de circuito. Aí como é que eu configuro o ganho? Eu vou lá e escolho o valor do R1, o valor do R2. E eu troquei um ganho grande, que eu não sei quanto que é exatamente, por um ganho menor, que é o menos R1 sobre R2 aqui, ganho menor, mas que eu sei quanto que é. Eu, projetista, vou lá e falo quanto que é e boto os componentes e dá certinho o número que eu quero. Beleza? É isso que a gente está fazendo aqui. A realimentação está permitindo a gente fazer isso. E aí essa história de ficar ele olhando o tempo todo é o que ele está operando lá internamente. Ah, entendi. Então, o A0, ele, tipo assim, por exemplo, se a gente ligasse o Vout direto no VIN, a gente ia ficar à mercê dessa variabilidade do A0, certo? Repete o que você acabou de falar. Que se a gente ligasse o Vout direto no VIN, a gente ficaria à mercê dessa variabilidade do A0, porque ele é meio instável, pelo que eu entendi. Tipo assim, a gente não consegue garantir um número de fato. Isso, mas deixa eu entender um pouco melhor. O que você chamou de ligar o Vout direto no VIN? É ligar, ó, botar o Vout onde aqui, no circuito? No polo negativo. Fazer tipo. Deixa eu então desenhar outro. É fazer. O que você está falando é fazer. Tirar o divisor de tensão. Você está me falando é fazer isso aqui? Isso, exatamente isso. Aí eu só tenho essa coisa para chamar de VIN, né? Certo? Sim. É esse cara que você está falando? Isso. Vamos calcular esse cara, aproveitando que a gente tem 3 minutos aqui até abrir o testinho? Olha de novo o cara que tem o divisor de tensão. R2, R1, tá? A gente calculou aqui que o Vout vai ser 1 mais R1 dividido por R2 vezes VIN, certo? A gente calculou isso. Certo. Aí, o que acontece? Na hora que eu quero fazer aquele outro circuito lá, diz para mim se não é a mesma coisa de fazer o R2 igual a infinito, fazer um circuito aberto aqui nesse lugar.
Sim, vai passar a mesma... Sim? R2 tendendo a infinito. Aí se você resolver ali na conta, aqui na conta que a gente acabou de fazer aqui em cima, substituir esse valor, o R1 é um número dividido por um número muito maior que ele, lá, gigantescamente infinito, grande. Vai dar 0. E aí isso aqui vai ficar Vout igual a V1. Certo? Outra possibilidade. Vou deixar o R2 lá, só que eu vou escolher o R1 igual a 0. Vou fazer um curto-circuito aqui, ó. Substitui lá na equação, vai dar aqui Vout igual a V1. Esse caso aí que você acabou de falar, conecta o Vout direto lá na entrada, é um caso particular desse outro cara. E esse caso, aí obviamente, tá? Obviamente mais ou menos, tá? Esse R2 aqui, ele vai aparecer no circuito. Só que eu vou explicar melhor por que ele tem que estar aí, tá? Cenas dos próximos capítulos. Esse R2 vai ter que estar aí. Eu não posso só tirar ele... No mundo real, eu não posso só tirar ele, não. Tá? Ele vai ter que estar aí. Mas deixa eu andar um pouco para explicar por quê. Preciso falar mais, sei lá, umas 2 aulas antes ainda. Do porquê que isso tem que estar aí. A gente vai chamar isso aqui de buffer. É um circuito que copia a tensão na saída. Só que, repare, lembra que esse cara aqui funciona como se fosse uma fonte de tensão? Como se fosse uma entendi. fonte de tensão? Aí Sim. a corrente aqui, ó, é 0. Então o circuito que está do lado esquerdo produzindo essa tensão não precisa produzir nenhuma corrente para colocar ali. Então ele não tem o que a gente chama de carregamento, tá? Ele não vê nenhuma carga, que ele não tem nada pedindo corrente para ele, mas ele consegue botar a tensão ali, tá? Não precisa de corrente para controlar, para botar a tensão no lugar. E esse cara aqui fornece a corrente para o circuito que está na frente do lado de cá, assim, ó, lendo essa parada. E o amplificador operacional fornece a corrente para o circuito da frente. E a tensão ele copia. Ele fala, ó, vem, é esse aqui, e eu te forneço a corrente. Deixa o circuito que está atrás de mim aqui quieto. Tá? Ele funciona como se fosse uma barreira, assim, de um isolamento. Tá? Esse cara aqui é extremamente importante. A gente usa pra caramba ele. Tá? Só que ele precisa de um ajustezinho. Além do R2 ele precisa de um outro ajustezinho na saída, para aumentar essa corrente que ele pode sair. Eu também vou explicar isso. Só que isso aí vai ser, sei lá, daqui a 2 meses eu vou falar disso. Vou voltar nesse assunto. Beleza? Beleza. Pessoal, o testinho de vocês deve estar aberto aí. Checa aí todo mundo para ver se está ok. Por favor. Tá ok, professor.